Glúten e lactose, mito, moda ou existe realmente alguma razão? Toda vez que surgem assuntos novos nesse campo da alimentação, acaba gerando muita polêmica. Muitas das polêmicas são importantes, principalmente durante um certo período, porque o questionamento é válido sempre. Outras acabam sendo desnecessárias e partem geralmente do princípio da ignorância, do desconhecimento. Aquele que menos sabe acaba tendo as conclusões mais básicas e mais simples e equivocadas também. O básico em glúten e lactose, ou seja, mais fácil é falar de glúten, trigo, né, e do leite, é pensar que a gente sempre teve contato com isso. Na realidade, isso não é uma verdade. O contato com os grãos, por exemplo, tem mais ou menos cerca de 10 mil anos. E os lácteos, né, os produtos lácteos, talvez um pouco menos ainda. O que a gente sabe hoje é que, apesar desses alimentos terem um contato antigo, relativamente antigo com o ser humano, não deu tempo para o ser humano se adaptar às diversas mudanças que aconteceram, não só nesses alimentos, que aconteceram demais, mas em outros também. Pensar em trigo do passado para o presente, nós precisamos pensar de como ele foi e como ele é hoje. O trigo sofreu uma evolução que eu chamo de involução. De 14 cromossomos nesse antigo, vocês estão vendo na imagem, nós temos hoje 28 cromossomos. É quase o dobro, é praticamente o dobro. É o dobro. E o mais importante, já que o glúten não é o resultado do trigo, mas sim de fazer uma farinha de trigo, misturar com água e energia, se cria essa molécula tão diferente que denominamos de glúten e basicamente une duas proteínas e que serve nos pães, nas massas para dar liga e elasticidade. Essa mesma farinha de trigo que no passado concentrava glúten numa certa quantidade, isso nunca fez bem ao ser humano, mas que em pequena quantidade, tal como o álcool, por exemplo, não podemos dizer que é tão deletério assim. Principalmente se a ingestão for feita de tempos em tempos e não diariamente, rotineiramente. Hoje em dia, o trigo, a farinha de trigo, concentra em 400% a mais de glúten. É praticamente incompatível com a saúde gastrointestinal, pensando primeiro. Mas já que a gente sabe que tudo que chega no intestino acaba sendo distribuído pelo nosso corpo, nós sabemos que o glúten ele pode causar interferência em diversos sistemas nossos, não só o sistema intestinal. A ideia de que o glúten faz mal somente ao intestino é uma ideia muito antiga. Talvez se naquela época que descobrimos que o glúten realmente poderia causar reações adversas ao corpo, tivéssemos investigado o cérebro, teríamos dado uma outra denominação dessa doença, que é a doença celíaca. E quanto a isso, nós já precisamos entender uma outra coisa muito importante. Existem 3 tipos básicos de incompatibilidade que o alimento pode causar a nós. O primeiro seria simplesmente uma hipersensibilidade. O que a gente sabe por hipersensibilidade é que eu posso ingerir um alimento e ter, por exemplo, dor de cabeça. Ou então ter dor gástrica, epigástrica. Ou então eu poderia dizer que até uma insônia. Então qualquer sistema nosso pode ser afetado. E não necessariamente logo após a ingestão daquele alimento. O segundo grau de incompatibilidade já é a intolerância, o que no trigo é mais conhecido, no glúten é mais conhecido, que a gente chama da doença celíaca. A pessoa que não consegue, não tem enzimas para digerir essa proteína. Quando isso acontece, geralmente o problema é intestinal. E infelizmente, apesar de ser algo tão básico, tão conhecido, essas pessoas passam anos, geralmente, até que consigam descobrir que realmente aqueles distúrbios gastrointestinais, e principalmente diarreias, distensão abdominal, dificuldade com gerenciamento de peso, são realmente do glúten. O terceiro grau, é o grau mais complexo e mais simples também de ser diagnosticado, é a alergia. Seria no caso da pessoa ingerir, por exemplo, camarão e ter uma alergia e poder, com edema de glótis, ir a óbito. Bom, eu posso dizer para vocês que a alergia é o mais grave, mas é o mais simples, é o mais básico e talvez até o melhor de ter, desde que ele esteja com recursos próximos a algum lugar. Porque a pessoa não tem dúvida de que aquilo faz mal. Convencer uma pessoa, primeiramente, a ficar sem um alimento que causa hipersensibilidade é um pouco mais difícil,
porque geralmente essa pessoa não tem um problema gastrointestinal direto à alimentação, como é o caso geralmente da maioria das pessoas que tem problema com glúten, são hipersensibilidades. E aí o ideal é que a gente entenda que esse alimento é extremamente inflamatório para o nosso corpo, e a inflamação é uma coisa perceptível e imperceptível. Porque eu posso bater o cotovelo e ficar inflamado e perceber. Eu posso ter uma inflamação crônica, ter sempre dor de cabeça, irregularidade menstrual, cólicas abdominais e não perceber a relação direta com o alimento. Até porque hoje em dia a gente ingere a farinha de trigo diariamente, todo momento, café da manhã, almoço, tarde, janta. Quer dizer, é algo realmente incompatível com ter boa saúde. Quer dizer que todos deveriam eliminar o trigo, o glúten da sua alimentação? Não, tem pessoas que precisam eliminar, outras pessoas, o ideal para todos é que diminuam o máximo possível. E é claro, não adianta trocar esta farinha e ficar comendo todos os outros tipos de farinha a todo momento, porque a farinha em si não é algo muito positivo para a nossa saúde. Para gerenciamento de peso, não há dúvida, só para a saúde em geral, nunca é positivo. Então, resumindo, glúten não é moda, não é mito, é realidade, é pura realidade. Falar de glúten, falar em tentar reduzir a quantidade da exposição do nosso corpo a esse agente inflamatório para todos, mas mais inflamatório para uns do que para outros, que causa diversas incompatibilidades, é algo real. Quando a gente busca saúde, quando a gente busca uma alimentação mais funcional ao nosso corpo, que traga realmente algum benefício.